Muito bem, então nós vamos aqui para a nossa primeira aula, né, dessa semana de revisão. Vou já projetar o material aqui para a gente poder começar aí falando aí de algumas coisas, tirando algumas dúvidas e revendo alguns conceitos importantes que vão estar na prova de matemática desse Enem, né, e de qualquer outro Enem que possa acontecer. Então, vou colocar o material aqui para a gente compartilhar e para nós podermos começar. Só um segundinho, galera. Deixa eu só abrir o material aqui para a gente poder iniciar nossos trabalhos. Vamos lá, então. Todos estão vendo aí? Tudo certinho? Pode abrir o microfone aí, tá? Quem quiser falar, não tem problema não. Podemos nos comunicar verbalmente. Eu até prefiro que, na hora da dúvida, você possa falar, porque aí eu não preciso ficar olhando o chat toda hora, né? Muito bem, hoje nós vamos falar de proporções, né? Primeira coisa importante para a gente começar a brincadeira aqui. Bom, quando você... isso aqui, né, 3/4, isso é uma fração. Quando você tem uma igualdade de frações, né, 3/4 igual a 30/40, isso se chama uma proporção. Então, uma igualdade de frações é uma proporção. E quando nessa proporção você tem um dos termos desconhecido, como nesse caso aqui, aí essa proporção é chamada de regra de 3. Porque você tem 3 valores conhecidos e um valor desconhecido, que pode estar em qualquer lugar dessa proporção. Então, isso aqui se chama regra de 3. Então, regra de 3 nada mais é do que também uma proporção. Bom, as proporções, elas têm algumas propriedades importantes. A primeira propriedade fundamental das proporções diz que, isso aí é antígono, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso quer dizer o seguinte, que se você multiplicar aqui cruzado, né? 3 vezes 40 e 30 vezes 4, você vai achar o mesmo valor que é 120, né? Obviamente. 4 vezes 45 é a mesma coisa que 9 vezes 20. 5 vezes 72 é a mesma coisa que 45 vezes 8. Ou seja, de modo geral, se A
sobre B se A sobre B é igual... Opa, peraí, galera. Saiu do compartilhamento aqui, só um segundo. Só um minutinho aí, por favor. Acho que fechou lá o programinha. Calma aí. Fechou mesmo. Deixa eu abrir de novo lá o PowerPoint para a gente poder continuar. Só um segundinho, galera. Fechou aqui do nada. Vou achar onde é que está agora esse negócio. Ah, já achei. Vamos lá, então, novamente. Boa noite, seu Venâncio. Tamires também chegou aí, Carol. Tá abrindo aqui, galera, só um segundo. Muito bem. Vamos, então, voltar de onde nós paramos. Aí, estávamos aqui, né? Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, em toda proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, se A sobre B é igual a C sobre D, então AD é igual a BC. Ou BC é igual a AD, tanto faz. Né? Óbvio e certo, todo mundo já sabe disso. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, se a gente for aplicar esse conceito lá na regra de 3, x sobre 4 é igual a 10 sobre 3, por exemplo. Eu falo isso porque tem gente que até hoje, quando chega numa igualdade dessa,
né, não sabe por que tem que se multiplicar cruzado, porque isso é a propriedade fundamental de uma proporção. Então, 3x é igual a 40, e aí o nosso x vai ser 40 sobre 3, certo? E essa proporção simples representa uma regra de 3 simples. Tem um outro tipo de produto que você pode usar numa proporção que vai representar uma regra de 3 inversa, né, que a gente vai falar sobre isso já já. Beleza? Então, propriedade fundamental das proporções, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Pessoal que chegou depois aí, novamente estou informando, né? O material vai ficar gravado aí para todo mundo poder ter acesso durante a semana. Muito bem, vamos ver um exemplo então. Numa salina de cada metro cúbico de água salgada são retirados 40 decímetros cúbicos de sal. Para obtermos 2 metros cúbicos de sal, quantos metros cúbicos de água salgada são necessários? Além da proporção, vem aí um trabalhinho com grandezas, né? Com unidades de medida. Aqui está a solução. Quantidade de sal retirada é proporcional ao volume de água salgada. Ora, quanto mais água salgada, mais sal nós teremos. Indicamos por x a quantidade de água salgada a ser determinadas e vamos armar a seguinte proporção. Aí o que você vai fazer? Se você tem em cada metro cúbico de água 40 decímetros cúbicos de sal, para obtermos 2 metros cúbicos de sal, quantos metros cúbicos de água serão necessários? Então vamos lá. Aqui vamos colocar água salgada, né? Lógico. E aqui sal. Para 1 metro cúbico, de água, nós temos 40 decímetros de sal. 40 decímetros cúbicos. Então, para obtermos 2 metros cúbicos de sal, eu vou precisar de x metros cúbicos de água. Só tem um pequeno detalhe aí nessa proporção. Aqui nós temos metro cúbico e aqui também. E aqui também. Só que aqui não. Então, na hora de fazer o meu produto, na hora de fazer os meus cálculos, eu tenho que verificar se as unidades estão correspondentes. E aqui elas não estão. Ou seja, esse 40 decímetros cúbicos aqui, eu tenho que dar um jeito nele. Ora, o que eu vou fazer? Aí você vai lembrar, né? Metro, decímetro, centímetro. Cada casinha dessa que eu ando é uma vez que eu vou andar com a vírgula. Só que agora é cúbico. Então, para voltar de decímetro cúbico para metro cúbico, eu vou ter que andar com a vírgula 3 vezes. Isso quer dizer o seguinte, que 40 decímetros cúbicos vão representar 1, 2, 3, e aí vem a minha vírgula. Ou seja, 40 decímetros cúbicos vão representar 0,04 metros cúbicos. Certo? Então, a minha proporção aqui, esse 40, ele vai desaparecer. E eu vou colocar aqui, não vou nem mexer nele não, né? Vou só botar a vírgulazinha. Então, isso vai virar 0,040 e lá no lugar do decímetro cúbico eu vou apagar o Dzinho. Pronto. Agora está todo mundo no metro cúbico. Ou seja, em 1 metro cúbico de água, eu tenho isso aqui de sal. Para atingir 2 metros cúbicos de sal, eu vou precisar de quantos metros cúbicos de água? Vamos fazer a nossa conta, então, para ver quanto que vai dar isso. Então, cuidado ao manejar as unidades, para você não deixar escapar alguma coisa. Então, a gente vai ficar aqui agora com
x vezes 0,04, que é igual a 2 vezes 1, que é 2. Aí você fala o seguinte, estou usando a propriedade fundamental das proporções, né? Multiplicando cruzado. Produto dos meios é igual a produtos extremos. Aí você fala, pô, mas eu não quero trabalhar com vírgula, eu detesto trabalhar com vírgula. Você tem uma opção aqui. Qual é a sua opção? Você não gosta do 004, você faz o seguinte, anda com a vírgula 2 vezes. O 004 vira 4. Só que como você andou com a vírgula 2 vezes, então é 4 sobre 100. 4 sobre 100 é 0,04. Isso dá 2. E agora? Agora você faz o seguinte. Esse 100 está dividindo, não é? Então, ele vai para o lado de lá, multiplicando. 100 vezes 2 dá 200. E esse 4 que estava dividindo vem para cá. Esse 4 que estava multiplicando aqui o x, né? Ele vem para cá, dividindo. Então, nós teremos 200 sobre 4, ou seja, eu vou precisar de 50 metros cúbicos de água para obter 2 metros cúbicos de sal. Gente, parece uma besteira, parece que isso é ridículo, mas a maioria dos erros nas questões acontecem aqui. É a matemática básica, é manejar, é manipular número decimal, é fazer multiplicação e divisão, é transformar unidades. Às vezes, a utilização da proporção nem é tão importante. O importante é você saber usar a matemática de forma correta. E é como eu disse, aos olhos de muita gente parece besteira, mas são erros desse tipo que fazem com que você perca uma questão. Certo? Tudo bem aí, todo mundo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Posso prosseguir? Sim ou não? Vamos ver, tem alguém no chat aqui. Muito bem, tudo tranquilo. E aí, fiz um rascunho aqui, na hora que você for estudar em casa, a sua resolução está aí, bonitinha, prontinha. Tem até barulhinho no slide para você poder estudar em casa. Certo? Tudo prontinho aí para você poder desenvolver. Ele aqui, levou o decimal até o final. Como eu disse, é opção sua. Você vai fazer isso se você quiser. Certo, galera? Beleza? Muito bem. Continuando. Essa aqui agora é uma propriedade muito importante das proporções, né? O que a gente viu foi a propriedade fundamental. Agora nós vamos chamar de primeira propriedade. O que ela diz? Se A sobre B é igual a C sobre D, né? Isso é uma proporção. Olha do primeiro quadrinho branco para o segundo, o que mudou? Esse B que estava embaixo foi para cima, B sobre A, trocou. E o C sobre D eu troquei por D sobre C. Ou seja, estou querendo dizer o seguinte, se 2 sobre 5 é igual a 4 sobre 10, né, isso aqui dá 0,4, isso aqui também dá 0,4, então eu posso dizer que 5 sobre 2 é igual a 10 sobre 4. Né? 2 vezes 10 dá 20, 5 vezes 4 dá 20. Ou seja, eu posso inverter os termos que nada vai mudar. Beleza? Aí o que ele faz? Ele adiciona um a cada membro. Eu continuo tendo uma igualdade, né? Eu estou adicionando um a cada membro. Fazendo isso, eu vou chegar na expressão final que me diz o seguinte, que se A sobre B é igual a C sobre D, então A mais B sobre B é igual a C mais D sobre D. O que eu estou querendo dizer com isso? Preste atenção. Vamos colocar aqui. Se 2/3 é igual a
6 sobre 9, por exemplo, né? 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 6 dá 9. Eu também posso dizer que ó, esse cara é o meu A, esse cara é o meu A, esse cara é o meu B, esse cara é o meu C e esse aqui é o meu D. Eu posso dizer, então, que 2 mais 3 sobre 3 é igual a 6 mais 9 sobre 9. Ou seja, eu somei esses dois aqui em cima. 2 mais 3 dá 5. 5 sobre 3. E do lado de cá, 6 mais 9 dá 15. 15 sobre 9. Se você multiplicar essa ponta, dá 45. Se você multiplicar essa ponta, dá 45. O que eu estou provando para vocês? Que numa proporção a gente pode somar os termos de cima e de baixo e repetir o denominador, ou repetir o numerador, que a proporção continua a mesma. Ah, eu poderia, então, aqui embaixo, colocar o número de cima? Pode aqui, ó, ele está mostrando isso. Essa conta aqui eu poderia fazer assim, ó, 2 mais 3 sobre 2, ó, agora eu estou repetindo o número de cima. É igual a 6 mais 9 sobre 6, está vendo? Repetiu o número de cima. Aqui eu coloquei 3 e 9, que eram os denominadores. Aqui eu estou colocando 2 e 6, que são os numeradores. Isso vai dar 5 sobre 2, e isso vai dar 15 sobre 6. Olha lá, ó. 5 vezes 6 dá 30, 15 vezes 2 dá 30. Ou seja, eu mantenho a proporção. Aí você vai falar, pô, mas para que eu vou fazer isso? Qual a utilidade dessa propriedade? Vamos ver se ela tem utilidade para nós ou não. Olha aqui um exemplo. Ah, vou voltar aqui, peraí. Vamos lá. Preste atenção, hein? Vou colocar um exemplo aqui qualquer. Vou colocar aqui 2 irmãos, Pedro e Antônio. Muito bem. Vou dizer para vocês o seguinte. A idade de Pedro está para 2, assim como a idade de Antônio está para 5. Olha só, hein? A idade de Pedro, a idade do Pedro está para 2, assim como a idade do Antônio está para 5. Aí eu digo para vocês o seguinte, juntos possuem 140 anos. Eu quero saber qual a idade do irmão mais velho. Qual a idade do mais velho? Ô, turma, antes de começar o exercício, gente, tá todo mundo vendo e ouvindo aí? Tá tudo certo? Sim ou não? Vocês estão quietinhos aí? Tá tudo ok? Beleza. Então tá, para começar. Quem é o irmão mais velho? É Pedro ou é Antônio? Você já tem capacidade de responder só com esse texto aí. Pedro e Antônio são 2 irmãos. A idade de Pedro está para 2, assim como a idade de Antônio está para 5. Juntos eles têm 140 anos. Qual é a idade do mais velho? Quem é o mais velho? Pedro. Pedro. Ó, tem um jeito de você descobrir.
Vamos chamar, vamos lá, vamos chamar a idade do Pedro de P. E vamos chamar a idade do Antônio de A. Né? Usar a letrinha do nome de cada um. Quando eu digo que a idade de Pedro está para 2, eu estou querendo dizer o seguinte, que a idade do Pedro é proporcional a 2. Uma proporção, ou seja, eu vou ter uma fração ali. Então, eu estou dizendo para você que Pedro está para 2. Certo? Assim como Antônio está para 5. Professor, mas então você está dizendo que o Antônio tem 5 e que o Pedro tem 2? Não, eu não estou dizendo isso. Por quê? Eu não posso ter 2 sinais de igual, né? Eu só posso ter um sinal de igual. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, quando eu pegar a idade do Pedro e dividir pela idade do Antônio, eu vou ter um número que é, eu vou ter um valor que é numericamente igual a 2 sobre 5. Ou seja, eu montei uma proporção aqui. Então, quando a gente diz está para, ele é igual ao resultado daquela divisão. Então, Pedro está para 2, Antônio está para 5. Aí você vai lá e divide os dois e bota o igualzinho no meio. Você acabou de montar uma proporção. Aí você vai falar, pô, professor, mas aí eu tenho 2 valores desconhecidos com uma única proporção. Não dá para resolver isso. Mas você tem um outro resultado, tem uma outra equação ali que está prontinha. Qual é a outra equação prontinha? Os dois juntos têm 140 anos, ou seja, A mais P dá 140. Pô, mas e aí? Como é que eu vou fazer isso? Simples demais. Presta atenção. Vou continuar aqui nessa, hein? Vou continuar na primeira proporção. Se eu digo que P sobre A é igual a 2 sobre 5, eu também posso dizer que P sobre 2 é igual a A sobre 5. O que eu fiz? A única coisa que foi feita aqui foi deslocar o numerador 2, que estava do lado direito, para ele se transformar em numerador em denominador do lado esquerdo. E o A, que era denominador do lado esquerdo, se transformou em numerador do lado direito. Eu troquei os meios na proporção. Então, o A foi lá para cima e o 2 veio aqui para baixo. Pessoal, para que você fez isso? Por um motivo. Estamos aqui, né? Estamos nesse ponto. Propriedade de proporções. Vou voltar lá, hein? Ó, se A sobre B é igual a C sobre D, então A mais B sobre B é igual a C mais D sobre D. O que significa? Gente, vocês lembram quando vocês resolviam a equação? Ah, vamos isolar o A. A é igual a 140 menos P, substitui lá em cima. Acabou, isso não existe mais. Você não vai mais fazer isso. Por quê? Porque não precisa. Ah, o que eu vou fazer então? Vou continuar aqui embaixo, hein? P mais A, eu vou pegar... Aliás, né, eu não precisaria nem substituir aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar esses dois camaradas aqui, ó, P mais A, P sobre 2 é igual a A sobre 5, que é a mesma coisa que P mais A sobre 2 mais 5. O que eu fiz? Eu somei a parte de cima e somei a parte de baixo. Tá, e aí, professor? E aí que o valor de P mais A eu já tenho aqui, é 140. E aqui embaixo, 2 mais 5 dá 7. Quanto que vale, gente? 140 dividido por 7. 140 dividido por 7 dá 20.
Professor, e daí? O que isso quer dizer? Vocês estão vendo que esse sinal de igual aqui vai até o final, né? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se P mais 2, ele é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Ou seja, P sobre 2 é igual a 20. Então, a idade do Pedro é 40. 20 vezes 2. E A sobre 5, ele é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a 20. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que A sobre 5 é igual a 20. Então, eu estou dizendo que o Antônio tem 20 vezes 5, ou seja, o Antônio tem 100 anos. Então, o Pedro tem 40 e o Antônio tem 100. Ou seja, eu não precisei resolver equação nenhuma. Eu só dividi os números da proporção. E aí eu cheguei no valor da idade de cada um. Não fiz substituição, não isolei variável, não substituí variável, não fiz nada. A única coisa que eu fiz aqui foi trocar o valor de Pedro e Antônio somados, que é 140, né? E aqui embaixo, 2 mais 5 dá 7. Então, 140 por 7 dá 20. Então, quando a gente tem um probleminha com um sistema de equações onde nele existe uma proporção, você resolve desse jeito aí. Não isola a variável, não substitui, não monta equação, não faz nada disso. Você vai estar apenas perdendo tempo. Beleza? Deu para entender isso aí? Sim ou não? Tudo bem, galera? Beleza. Um outro exemplo. Tá aí, ó. Mais ou menos parecido com o anterior. Determine x e y na proporção x sobre y é igual a 3 sobre 4, aonde, sabendo, né, que x mais y é igual a 84. X mais y é 84. Gente, ó, o procedimento que ele fez aqui foi o mesmo. Só aqui, ó. Só que a gente vai mais rápido ainda. O que eu faço? Ó, x, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 3 e vou passar aqui para baixo. X sobre 3, aí eu vou pegar esse y e vou jogar lá para cima. É igual a y sobre 4. Que é igual a, vou somar os de cima, x mais y, e vou somar os de baixo, 3 mais 4. E isso vai ser igual a... Quanto é que é x mais y? 84. Quanto é que é 3 mais 4? É 7. 84 sobre 7 é igual a 12. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que x sobre 3 é igual a 12. Porque x sobre 3 é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. 13 vezes 2, então o x é 36. E o y sobre 4 também é igual a 12. E aí 12 vezes 4 vai dar 48. Está aí. Os números são 36 e 48. Qualquer problema que envolva uma proporção você pode resolver através desse método. Simples, rápido e fácil. Ok, galera? Beleza? Muito bem, vamos continuar. Professor, Diga. como é que deu 12 ali? 84 dividido por 7. Ah, tá. Aqui, Obrigada. ó. Daqui eu passei para baixo.
que acabou o espacinho aqui do lado. Certo? Certo, professor. Aí entramos em outro campo das proporções que você vai achar na prova do Enem, vai estar lá na prova do Enem, que são as regras de 3, que podem ser simples ou compostas. Vamos falar de todas elas. As regras de 3 simples podem ser diretas ou indiretas. Como? Ó, aqui ele está falando, né? Passos para se resolver uma regra de 3. Primeiro, construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas, mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes sem correspondência. Organizar o problema. Você vai fazer isso se você quiser. Ajuda, mas você não é obrigado a fazer. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Montar a proporção e resolver. Essa segunda etapa é a mais importante. Identificar as grandezas. Então, vamos ver. Primeiro exemplo. Primeiro, vamos descobrir se isso aqui se trata de uma regra de 3 simples, direta ou simples inversa. Se é diretamente ou inversamente proporcional. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando essa área para 1,5, qual a energia produzida? Ora, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, com uma área de 1,2, eu produzo 400 watts hora de energia. Se eu aumentar para 1,5, ou seja, essa setinha está me dizendo que eu estou aumentando. Eu estou aumentando a área, então a quantidade de energia produzida está aumentando. Se as duas grandezas variam da mesma forma, então isso trata-se de um problema de grandezas diretamente proporcionais. Como é que eu resolvo, então, pessoal? Você vai multiplicar em x. É uma proporção. Ou seja, o que você vai fazer? 1,2 vezes x é igual a 1,5 vezes 400. E aí você vai fazer as contas e vai achar o seu x. Né? Vamos ver. Aí, ó. Colocou uma seta na energia, né, aumentando a área de absorção, a energia aumenta. Ele colocou as setinhas, ó, no mesmo sentido. Ah, professor, ele colocou para baixo. Aqui ele está indicando que tá indo do 1,2 para o 1,5, aumentando. Então, aqui também vai aumentar. Eu coloco a seta para cima, indicando que elas estão aumentando. Faça do jeito que você achar melhor. O importante é entender o que está acontecendo. Aí ele monta a proporção e multiplica em x. 1,2 vezes x, 1,5 vezes 400, chegou na resposta 500. Grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, mas e aí se for um problema de regra de 3 inversamente proporcional? Ó, vou te dar um exemplo de que tem gente que acha que toda regrinha de 3 assim é multiplicar cruzado. Vou dar um exemplo aqui para você, hein? Vamos imaginar que um carro faz uma viagem, né? Esse carro ele está andando a 60 km por hora. Aí ele gasta 2 horas para chegar no lugar. Então ele foi de uma cidade A para uma cidade B, a 60 km por hora, constante, gastou 2 horas para chegar. Aí agora ele fez o caminho da volta, da cidade B para A. Nas mesmas condições de trânsito, tudo, não teve parada, velocidade constante. Só que ele voltou a 80, ele voltou mais rápido. Ah, quanto que ele gastou para chegar? Não sei. Aí você está lá distraído e você faz assim, né, regrinha de 3, vou multiplicar cruzado. Se você fizer isso, você vai achar 60x igual a 8 vezes 2, 16, 160. Se você dividir 160 por 60, você vai achar aí 6 vezes 2, 12, para 16 dá 4, aí vai para 40, né?
6 vezes 6 dá 30, vai dar 2,6 horas, mais ou menos. Aí me explica fisicamente como é que um cara que agora está a 80 km por hora vai gastar 2,6 horas para chegar no lugar e um cara que estava a 60 gastou 2 horas. Ou seja, isso está errado. Não é assim que se faz. Pô, mas então como é que eu faço? Você vai fazer da seguinte maneira. 60 km por hora, 60 km por hora, ele gasta 2 horas. 80 km por hora, ele gasta X. Então, você vai analisar as grandezas. Como? Vamos lá. Ele estava a 60, agora ele foi para 80, ou seja, sua velocidade aumentou. Gente, se um carro está mais rápido, ele chega... Se um carro está com uma velocidade maior, ele gasta mais tempo para chegar no lugar ou menos tempo? É claro que ele gasta menos tempo. Ou seja, a velocidade está aumentando, o tempo vai cair. As setas agora estão em sentidos diferentes, né? Estão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um problema de grandezas inversamente proporcionais. E aí, professor, como é que eu faço? Sabe como é que você faz? Na hora de resolver o exercício, uma das duas frações tem que mudar o seu sentido. Ou seja, o que era aqui 2 sobre x vai virar x sobre 2. Ou seja, eu inverti a posição do 2 e do x. Porque o nome está dizendo, são grandezas inversas. Então, na hora de resolver, você tem que inverter uma das duas. Eu poderia inverter os 60 com 80? Poderia. Uma das duas você tem que inverter. Agora, você multiplica normalmente. Vou arrancar esse zerinho para facilitar o cálculo. Então, vou ficar com x vezes 8, 8x, igual a 2 vezes 6, que dá 12. 12 dividido por 8 dá 1,5 horas. Agora está muito mais coerente, né? 60 km por hora eu gastei 2 horas. A 80 eu vou gastar 1 hora e meia. Eu vou chegar meia hora mais rápido. Agora o problema está certo. Então, sempre tem que se analisar as grandezas, senão você vai perder a questão. Você vai acabar errando o probleminha. Certo? Tem um exemplo aí na frente. Tá aí, ó. Um trem se deslocando a velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Então, vamos lá. 400 km por hora. Aí ele faz esse percurso em 3 horas. Em quanto tempo ele faria esse percurso se a sua velocidade fosse de 480 km por hora? Então, o que está acontecendo aí? Nós estamos aumentando a velocidade, né, de 400 a 480. A velocidade está aumentando, subindo. Então, o tempo vai diminuir. Vai, Isabel. Se tem 3 informações, calma aí, nós vamos chegar lá. Já já nós vamos falar disso. O que nós vamos fazer agora? Vou inverter essa aqui, tá? Então, vou ficar com 400 sobre 480 igual a x sobre 3. Aí, inverti a posição aí dos dois. Aí, ó, vou tirar um zerinho daqui e um zerinho daqui para facilitar o meu cálculo. Então, vou ficar com 48 vezes x igual a 40 vezes 3. Se você quiser, né, dá para simplificar mais ainda. Né? 40 e 48 dá para dividir por 4, né?
48 dá 12 e 40 dá 10. Dá para dividir mais ainda, por 2. Dá 6 e dá 5. Então, 6x é igual a 15. Então, x vai ser igual a 2,5 horas. Tá aí. 2 horas e meia viajando a 480. Beleza? Tem a resolução aí, ó, toda explicadinha, o que você tem que inverter, o que não tem que inverter, prontinho para você poder depois analisar aí com calma. Certo? Beleza? Então, tiver alguma dúvida, volta aí no slide e dá uma olhadinha. Ok? Continuando então, hein? Aí agora, a pergunta que fizeram aí. E agora, quando eu tiver uma regra de 3 composta, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer quando for regra de 3 composta? Então, vamos lá, hein? Atenção agora. Vamos para o problema. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Primeira coisa que você vai fazer é anotar as grandezas. Então, vamos lá. As grandezas são horas, depois caminhões, e depois metros cúbicos. Está aqui, ó. Então, você vai, na primeira linha de cima, você vai anotar as informações que o problema te deu. As informações iniciais. Em 8 horas, 20 caminhões transportam 160 metros cúbicos de areia. Tá aí. Vamos continuar agora o problema. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, vamos lá. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Esse é o problema. Pessoal, como é que resolve? Eu vou explicar o método que eu gosto de usar. Se você conhece outro ou acha melhor fazer de outra forma, fique à vontade. O meu método é o seguinte, eu sempre coloco primeiro a fração que tem o x. Nós vamos ter 3 frações aqui, né? 1, 2, 3. Uma fica antes do igual e o que fica depois eu multiplico. A fração que eu coloco antes do igual é sempre a que tem o x. Está aqui. E aí, a partir dela, eu vou analisar as grandezas. Eu vou descobrir como é que eu vou montar as outras frações aqui. Como assim, pessoal? Vamos lá. Presta atenção, hein? Trabalhando 8 horas por dia, eu tenho 20 caminhões que tem que realizar um serviço. Essa aqui você esquece por enquanto. Essa agora não está em jogo. Eu estou analisando agora horas e caminhões. Então, eu trabalho 8 horas por dia com 20 caminhões para transportar alguma coisa. Aí, por ordem da empresa, agora só podemos trabalhar 5 horas por dia. Ou seja, o meu número de horas trabalhadas diminuiu. Será que com 20 caminhões eu consigo realizar o mesmo serviço? Vou repetir a pergunta. E essa pergunta você tem que se fazer na hora do problema. Eu tenho 8 horas durante o dia para trabalhar com 20 caminhões. Aí eu consigo transportar aquela quantidade de terra ou de qualquer outra coisa. Mas aí no outro dia eu só vou ter 5 horas. 20 caminhões vão conseguir? Não. Por quê? Porque eu tenho menos tempo. Então, eu tenho que transportar mais material. Para transportar mais material, eu vou precisar de mais caminhões. Então, as grandezas, horas e caminhões são inversamente proporcionais. Professor, o que você faz, então? Eu venho com a fração para cá, dos caminhões.
Só que ao invés de escrever 8 sobre 5, eu vou escrever 5 sobre 8. Por quê? Porque é inversamente, então eu vou inverter essa. Essa aqui eu não mexo. Ela fica paradinha. Aí analisei horas. Então, isso aqui foi embora. Isso aqui acabou. Não tem mais. Agora vamos analisar a outra grandeza. Vamos agora falar de metros cúbicos. Vou botar de outra cor aqui. Pronto. Vamos lá. Eu tenho 20 caminhões consegue transportar 160 metros cúbicos. Agora eu só preciso transportar 125, ou seja, a quantidade de metros cúbicos que eu tenho que levar caiu. Se eu tenho que transportar menos material, eu preciso de mais caminhões ou menos caminhões? Menos. Eu tenho menos terra para levar, então menos de 20 caminhões vão me atender. Hoje 20 caminhões transportaram 160 metros de areia. Aí amanhã só tem 125 metros. Eu vou colocar menos caminhões. Ah, pessoal, então é diretamente proporcional? É. O que você faz com essa fração, então? Você mantém ela exatamente igual. Ou seja, você não vai inverter. Aí agora você resolve o problema. Essa grandeza já foi analisada, já acabou. Então agora é resolver a fração. E olha que interessante, hein? Na maioria dos problemas vai acontecer isso. Nossa, mas eu vou ter que fazer muita conta, né? Não. Vamos simplificar? Vamos lá. 160 dividido por 8 dá 20, né? 8 vezes 2, 16. 125 dividido por 5 dá 25. Certo? Então, fiquei com 20 sobre x igual a 20 sobre 25. Oh, 20 está igual, né? Tá, então, tchau para eles. O que sobrou, então? Resposta, x é igual a 25 caminhões. Sabe quantas contas eu fiz aqui? Nenhuma. Eu só simplifiquei e já cheguei na resposta. Tá aí. É assim que a gente resolve um problema de regra de 3 composta. Analisando as grandezas de duas em duas. Não adianta você ficar com regrinha pronta que você não vai ter sucesso em todos os problemas. Não adianta decorar como resolver. É analisar cada problema individualmente e resolver aquele problema, lembrando sempre de determinar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí, para quem quiser, né, Professor, diga. é a questão que você falou ali sobre colocar depois igual. Qual foi? O que você falou mesmo que eu não entendi? Coloca-se antes do igual sempre a fração que tem o x. Ah, Aquilo que tá. aquilo que você quer determinar. Aí depois Depois, não tem regra não, né? Tipo, na só ordem que você, analisar. na ordem que você quiser. Ah, tá. Beleza. Vamos ver outra, hein? Deixa eu achar aqui uma. Aqui. Vamos lá. Eu deixei os slides tudo com resolução para você poder estudar em casa, né, de forma tranquila, que às vezes tem gente que não gosta de estudar pela anotação do professor. Então, tá tudo aqui detalhado, explicadinho. Então, vamos lá. Uma impressora laser funcionando 6 horas por dia. Funcionando 6 horas por dia. Opa. Ela, durante 30 dias, produz 150 mil impressões. Em quantos dias 3 dessas impressoras, funcionando 8 horas por dia, produzirão 100 mil impressões? Então, nós temos 3 grandezas: horas por dia, dias e impressões. Vamos lá na outra página montar a tabela. Vamos lá. Horas por dia,
depois impressões. Aí aqui no começo você pode botar na ordem que você quiser. E dias. Então vamos lá buscar as informações. Primeiro, 6 horas por dia, 30 dias, 150 mil impressões. Então, 6 horas por dia, 30 dias, 150 mil impressões. Beleza, vamos ver agora o restante. Agora ele quer saber, 3 impressoras funcionando 8 horas por dia produzirão, em quantos dias, né? 3 dessas impressoras funcionando 8 horas por dia produzirão 100 mil impressões. Tem mais uma grandeza, né? Que a gente pulou. Qual é, professor? Impressoras. Impressoras. Na primeira aqui é uma. Uma impressora trabalhando 30 dias faz 150 mil impressões trabalhando 6 horas por dia. Agora ele quer saber 3 impressoras, vamos ver quantas horas trabalhando. 8 horas por dia vão produzir 100 mil impressões. 8 horas por dia, 100 mil impressões. Quantos dias elas vão ter que trabalhar? Esse é o nosso probleminha. Ele é um problema de regra de 3 composta, ele tem 4 grandezas. Se você não seguir um padrão, você vai se embolar nesse monte de informação e não vai conseguir fazer nada. Tem gente que resolve, vou resolver a regra de 3 composta de 2 em 2 até acabar. Você vai acabar a prova e vai continuar na questão. Então, primeira coisa, primeira fração aqui, 30 sobre x. Por que ela é a primeira? Porque ela é a fração que contém a grandeza que você quer descobrir. Ela é a fração que tem a grandeza que você quer. O dias, né? X. Aí depois a ordem. Depois você vai colocar do jeito que você quiser. Eu vou seguir aqui a ordem, né? Da esquerda para a direita. Horas por dia, impressões, depois impressoras. Então vamos começar a analisar as grandezas. Primeira grandeza que eu vou analisar, vamos lá. Vamos colocar aqui de verde a primeira. Horas por dia. Então vou analisar horas por dia e dias, né? A grandeza que eu quero descobrir, eu analiso ela em comparação com todo mundo. Então, vamos lá. Eu trabalhava, a máquina trabalhava 6 horas por dia. Aí ela precisou de 30 dias para terminar um serviço. Aí agora eu estou trabalhando 8 horas por dia. Ou seja, a máquina ela tem mais tempo para trabalhar. Ela vai precisar de 30 dias para terminar o serviço? Não, ela vai terminar antes, porque eu tenho mais horas para trabalhar. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Aí, ao invés de colocar 6 sobre 8, eu vou colocar aqui 8 sobre 6. Pum. Analisei a primeira grandeza. Acabou. Não tem mais. Agora, vamos partir para impressões. Vou agora de vermelho. A minha tarefa é imprimir 150 mil folhas. Agora, a minha tarefa é imprimir 100 mil, ou seja, minha tarefa diminuiu. Eu tenho agora menos folhas para imprimir. E aí, eu vou precisar de 30 dias ou vou precisar de menos de 30 dias? Você vai precisar de menos. Por quê? Porque você tem menos folhas para imprimir. Pessoal, mas o número de impressões é diferente. Isso aqui não existe. Ela só vai aparecer depois. Agora só tem impressões e dias. Então, a setinha foi no mesmo sentido. Ou seja, essa fração não vai mexer. Vai ficar, então, 150 dividido por 100. Esses 3 zeros eu já vou eliminar. Né? Para quê? Ficar botando um monte de zero aí à toa? Muito bem. Vamos para a última grandeza agora. Vou fazer agora de roxo. Agora é impressões. Impressoras, né? Vamos lá. Eu tenho
uma impressora trabalhando. Ela leva 30 dias para fazer o serviço. Agora eu tenho 3 impressoras, ou seja, o meu número de máquinas triplicou. E aí, meus jovens, eu vou gastar mais de 30 dias ou menos de 30 dias? É claro que eu vou gastar menos, porque tem mais máquina trabalhando. Então a tarefa vai acabar mais rápido. Ó, setinha para cima, setinha para baixo. Então esse 1/3 vai virar 3/1. Então, ó, acabou, não tem mais. E aqui também já foi analisado, não tem mais. É bom se arriscar, né? Só para dizer assim, ó, já fiz. Para você não ficar aí embolando e repetindo coisa desnecessária. Aí agora vamos tentar simplificar tudo que a gente puder. Então vamos lá. 30 sobre x igual a... Bom, eu vou já no 6 e no 3, que aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Eu já vou no 8 e no 2, 8 sobre 2 dá 4. Certo? Aqui, se você quiser, ó, fica 15 e 10. Então sobrou aqui, né? Aqui em cima sobrou 4 vezes 15. E aqui embaixo sobrou 10. Pô, professor, dá para simplificar mais, né? Dá 15 por 10, ó, por 5. Dá 3 aqui e dá 2 aqui. Né? Dividindo tudo por 5. Então, eu fiquei com 30 sobre x igual a 4 vezes 3, 15. Opa! 4 vezes 3, 15 é boa, né? 4 vezes 3 dá 12. 12. E embaixo, 2. E 12 sobre 2 dá 6. Então, 30 sobre x é igual a 6. Então, ó, 6 vezes x é igual a 30. 30 dividido por 6 dá 5 impressoras. Tá aí. Simplificamos a conta o máximo que a gente pôde para evitar ficar fazendo um monte de cálculo desnecessário. Professor, Diga. ali no 4 vezes 15 ali, não teria, não tem problema, tipo, como é que fala, gente? Dividir por número diferente, não teria que dividir por o mesmo número, não? Não entendi. Repete aí a pergunta. Ali no 4 vezes 15 sobre 10, aí você dividiu o de cima por 3 e o de baixo por 2. Sim. Não Não, teria que na verdade, eu peguei o 15 e o 10, aí eu dividi por 5, né? 15 dividido por 5 dá 3 e 10 dividido por 5 dá 2. Ah, tá, entendi. Então, esse número aqui foi dividido por 5 e esse cara aqui foi dividido por 5. Ah, tá. Aí eu fiquei com 3 em cima e 2 embaixo. Ah, Beleza? tá, beleza. Show de bola. A resolução está aqui, ó. Tá aí. Ele montou a proporção montada, multiplicada, simplificada, até chegar no resultado final. Beleza? Então, gente, não importa o número de grandezas que tem a regra de 3. Se você seguir essa receitinha aí, você chega na resposta. Certo, galera? Tranquilidade? Sim ou não? Beleza? Sim, professor. Muito bem. Outra coisinha. Professor, Diga. aí nos exercícios aí que tá passando aí, tá, a resolução tá passo a passo, né? Ou tá Tudo cortando, resolvido. ou tá Tudo o corta a corta. Tá tudo aqui, ó, resolvido no passo a Passo a passo. Assim, só não dá o detalhamento assim, ó, onde você vê que a fração foi invertida,
é porque está usando uma regra de 3, está usando grandeza inversamente proporcional. Então, você tem que inverter a fração. Onde você perceber que está tudo na mesma, tranquilo. Ó, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos pegar esse exemplo 3 aí. Num acampamento avançado, 30 soldados dispõem de víveres, né? Comida, né? Comida para 60 dias. Então, vamos lá. 30 soldados dispõem de comida para 60 dias. Se mais 90 soldados chegam ao acampamento, por quanto tempo ele será abastecido? Aí, 2 detalhes, né, que eu já tinha comentado antes. Quais são as grandezas? Esse é simples. Soldados, né, e dias. Só tem essas duas. Você tem 30 soldados no acampamento, eles têm comida para 60 dias. Aí tem gente que lê o problema tão rápido, e o aluno faz isso no Enem, se mais 90 soldados... Aí ele vem aqui e bota 90. Bom, já perdeu o problema, já era. Porque ele está falando que são mais 90, então é 90 mais os 30 que eu tinha. Eles vão ter comida para X dias. Então, na verdade, esse número de baixo é 120. Tá, primeiro erro que muita gente comete, né? É o mal de ler muito rápido. Acha que vai ganhar tempo e perde a questão. Segundo erro. É regra de 3, então é multiplicar cruzado. São 30 soldados têm comida para 60 dias. Aí eu pulei de 30 para 120, ou seja, o meu número de soldados aumentou. Tem mais gente, tem mais boca para alimentar. Então, o número de dias que essa comida vai durar, é claro que vai cair. Ou seja, regra de 3 inversa. Então, você vai fazer 30 sobre 120, aí aqui, ao invés de você colocar 60 sobre x, será x sobre 60. Se você mantiver do jeito que está aqui, olha o que vai acontecer. 30 sobre 120 é igual a 60 sobre x. Estou mantendo o jeito aqui, aí eu multiplico cruzado. Vai dar 30 sobre x igual a 7.200. Aí você vai fazer a divisão, vai dar 720 por 3. 720 por 3 vai dar 200 e poucos dias. Pô, chegou mais 90 caras e a comida vai dar para 200 dias. Né? Jesus Cristo chegou lá e multiplicou o pão. Não tem como. Não dá. Está errado. Então, cuidado na hora de resolver o problema. Cuidado na hora de analisar as grandezas. Aí você fazendo agora de forma correta, né? X vezes 12 vai dar 12x e 60 vezes 3 vai dar 180. 180 por 12 vai dar 30. Aí, beleza. Aí você acertou. 30 não, desculpa, vai dar 15. Né? 180 por 12 dá 15. Aí tudo bem, 15 dias está certo. Por quê? 30 soldados tinham comida para 2 meses. 90, mais 90, né? 120 soldados vão ter comida para 15 dias. Obviamente, aumentou o número de pessoas, vai diminuir o tempo que eles têm para comer. Então, gente, cuidado com as informações, tá? Dessa aula de hoje, você vai ter pelo menos 10 questões na prova do Enem 2020. Não questões que envolvam exclusivamente regra de 3, mas na resolução dos probleminhas vão aparecer proporções, vão aparecer regra de 3, simples e composta. Isso aparece na química. O cálculo estequiométrico é regra de 3 o tempo inteiro. Você já deve ter feito cálculo químico lá com seu professor de química. Você sabe que é só regra de 3. Se eu preciso de 30 gramas de um componente para produzir um certo ácido, eu vou precisar de quantos gramas para produzir uma quantidade maior daquele ácido. E por aí vai. Na biologia tem regra de 3. Na física, em movimentos, né, uniformes, movimentos variados,
escala termométrica, tem regra de 3 em tudo. Regra de 3 e proporção aparece na prova de exatas inteira do Enem. Então, esse conteúdo é importantíssimo. Não é à toa que ele está aqui no primeiro dia da nossa revisão. Beleza, galera? Bom, aí eu tinha feito uma programação para que, ao finalzinho desse primeiro módulo, eu até coloquei lá no grupo, a gente falasse de algumas dicasinhas para você organizar os seus estudos aí nessa reta final. Então, vou mostrar para vocês aqui o que você pode fazer para organizar melhor os seus estudos nessa reta final de preparação aí para o Enem. Primeira coisa, gente, sinceramente, eu não sei como é que é a rotina da vida de cada um, Cada um tem os seus afazeres, seus compromissos, assim como eu também tenho, mas isso aqui é fundamental, você ter uma boa noite de sono. Seu cérebro precisa descansar. Ah, eu preciso dormir 10 horas por dia? Não. Aí você até atrapalha o seu cérebro. É dormir, não que uma quantidade de horas muito grande, mas um bom sono, Então, siga a sua rotina, não durma tarde. Se você tem costume de dormir tarde, comece a dormir um pouquinho mais cedo. Isso é importante, dividir o seu tempo, organizar o que você vai fazer durante o dia. Gente, é inadmissível, falando sério agora, não importa a idade que você tem aí. Se você vai fazer um Enem, você já tem responsabilidade para isso. É inadmissível, nós vivemos em 2021 agora, e uma pessoa levantar e falar, pô, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Você já perdeu o seu dia. Você tem que planejar o seu dia. Ah, eu vou fazer isso de manhã, vou fazer isso à tarde, vou fazer isso à noite. Toda noite eu tiro um tempinho lá e eu planejo o meu dia, o que eu vou fazer na parte da manhã. Se não, cara, você passa o dia inteiro andando em círculos e não sai do lugar. Ah, eu trabalho durante o dia. Ótimo, planeje o que você vai fazer. Ah, de manhã à tarde eu estou trabalhando. Ok, à noite, vai fazer o quê? Nada, vai chegar e esperar a hora de dormir, dormir e acabou. E o seu final de semana? Se você trabalha, seu final de semana tem que fazer valer. E aí, vai fazer o que no sábado e domingo? Ver série? Faltando 20 dias para o Enem? Tá de sacanagem comigo, Se organize, o acesso a informações fica mais fácil, então tenha o seu ambiente mais organizado, sua casa, seu local de estudo organizado. Estude enquanto você estiver focado, conheça as suas limitações. Não adianta você ficar lendo, debruçado em cima do livro e de olho fechado. Cansou? Então para. Fazer anotações a gente vai falar agora. Hoje eu vou comentar sobre 2 dicas. Vou falar de dicas a semana inteira. Hoje eu vou falar de 2. Estudar de forma ativa. O que é estudar de forma ativa? Estudar de forma passiva é a leitura inútil. Você abre uma apostila ou um material e lê, e no final você descobre que não leu nada. Ou então, vou ver um vídeo no YouTube de um professor, e você o vídeo tem 18 minutos, você fica vendo o vídeo, vendo, no final o cara acaba e você falou, nossa, não entendi nada. Então não adianta, você está perdendo seu tempo. Estude de forma ativa. O que é de forma ativa? Faça um resumo do que você viu, sem consultar livro. Na hora que estiver vendo um vídeo, o cara falou alguma coisa que ficou meio nebulosa, para e volta. Se ele não explica o significado daquilo, pesquise o que é aquilo, para que serve. Então, participe dos seus estudos, não seja um espectador daquilo que você está vendo. Se você for um espectador daquilo que você está estudando, você nunca vai aprender nada. Então, seja ativo, faça resumo, anote, circule o que você não entendeu, Acabou de ver um vídeo de 10 minutos de um exercício ou de uma explicação de alguma coisa, faça um resumo, resolva o exercício novamente. A passagem que você não entendeu, volta lá no vídeo e clica de novo para você ver qual foi a resolução.
Isso é fixar conteúdo no seu cérebro. Essa é a forma ideal. Uma das dicas, né? Segunda, faça autoavaliações. Como assim? Estudei um capítulo sobre citologia. Então, deixa eu ver aqui o que eu entendi. Foi isso, isso e isso. Ou procure na internet questões sobre aquele assunto e resolva. Depois você vai conferir a resposta. Errei por causa disso. Ou faltou aquilo. Então, você está sempre se avaliando após cada módulo de estudo é importante. Não deixa acumular muita coisa. Estudou um tópico, né? Hoje, vimos proporção e regra de 3. Acabou essa aula aqui, né? Não sei se você vai dormir, vai descansar, ou se não puder ver hoje, amanhã, no horário que você puder, revise essa aula, né? Resolva as questões que não foram resolvidas. Isso é importante, gente. Tá? Nós temos aí mais ou menos 20 dias até o dia da prova. Então, dá tempo de fazer muita coisa mesmo. Professor, 20 dias para quem vai fazer digital, né? Exatamente, para o digital. Para o presencial, quando que é? Nem lembro mais. A primeira é dia 17 e a outra é dia 24. Então, tem, assim, 13 dias, né, para quem vai fazer presencial. Júlia está falando, vai ter uma movimentação online para adiar o Enem. Eu fiquei sabendo, mas, gente, eu acho bem difícil, né, o MEC ceder uma movimentação de alunos aí online. Mesmo que tenha um forte apelo, que tenha muita gente. Sabe por quê? Isso vai abrir um precedente, né? Tipo assim, lá na frente, tudo que se quiser derrubar em questão de determinação do MEC é só a gente criar uma movimentação nas redes sociais. Então, eu acho difícil, tá? Então, vamos nos preparar aí nesses 13 dias para que a prova ocorra realmente, né, no dia 17. Se não acontecer, tivermos mais tempo para nos preparar, ótimo. Mas se acontecer, você vai entrar lá com a consciência, né, de que você fez tudo que você pôde. Certo, galera? Bom, daqui a pouquinho, essa aula gravada estará lá no grupo de matemática, lá no grupo do Telegram, para você poder assistir quantas vezes você quiser. E amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário para trabalhar mais alguns assuntos. E eu vou deixar disponível para vocês também, gente, um material de revisão, né, completo de matemática para o Enem, questões, e vou colocar lá no grupo do Telegram também um material, um resumo dos últimos 10 anos de Enem, de matemática e de ciência da natureza, para vocês poderem dar uma olhadinha também. Ok? Beleza, galera? Então, nos vemos amanhã, terça-feira, às 20 horas. Abraço para todos, fiquem com Deus e estamos juntos aí, certo? Certo, professor. Obrigada, hein, professor? Eu que agradeço. E, querendo chamar alguém para aparecer amanhã, pode chamar, fique à vontade, certo? Aproveitem.